Muito bem, informação no nosso espn.com.br. A CBF acelera para contratar Dorival Júnior do São Paulo. Rapaz. Confirmada a demissão de Fernando Diniz pelo presidente novamente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Foi nesta tarde e a conversa não foi... Bomba! Fernando Diniz não é mais técnico da seleção brasileira. Que notícia, hein? E aí, você gostou ou não gostou? Comente, quero saber a sua opinião. Será que Dorival Júnior será o novo treinador da seleção brasileira? E também, Felipe Luiz, será que ele vai aceitar? Será que vai se concretizar, cara? O Edinaldo, presidente da CBF, cogitou em contratar os dois. Vamos ver aqui este corte do programa ESPN FC. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E simbora pro vídeo, vamos lá. Nada agradável, Diniz ficou uma arara, como dizem na minha terra, viu, Zupac? Ficou Pistola. bravo com a forma como foi o contato. Com muita razão. E aí a informação fresquinha, acabou de subir no nosso site. CBF tem pressa por Dorival na seleção, terá que pagar multa ao São Paulo. A multa são 3 salários. Só? São Paulo 3 salários. Aí São Paulo complicaria a vida do São Paulo, e aí, mas não assim, tem o que fazer também, não é? Se o Dorival quiser ir para a seleção Ele e vai a CBF pagar a multa, o São Paulo não tem rigorosamente nada a fazer. Né? Ele Se a CBF vai. está disposta a pagar a multa, a decisão está com o Dorival Júnior, não está mais com o Júlio Casares. Esse é o ponto. Assim, a demissão do Diniz, o presidente tem, uma vez presidente, né, reconduzido ao cargo, ele tem todo o direito de demitir e contratar quem ele quiser. Agora, diante desse caos que se instaurou na CBF, né, dessa desmoralização absurda da entidade, perda total de credibilidade, ele ser reconduzido ao cargo e, horas depois, procurar um técnico empregado, tendo ele um técnico contratado, é um desrespeito tão grande. Ele pode não querer mais o Diniz, e a gente pode discutir aqui os motivos, mas ele pode não querer o Diniz, ele pode querer o Dorival no lugar. Agora, um cara que foi retirado do cargo, retorna ao cargo através de uma canetada de um ministro do Supremo, como foi o Gilmar Mendes, para reconduzi-lo ao cargo. Que ninguém pode garantir que ficará. Ninguém pode. A longo prazo. Ninguém pode. Talvez fique, a gente não sabe por quanto tempo, ou se vai ficar até o fim do mandato. Mas horas depois ele procura um técnico que está contratado, tendo ele um técnico já contratado, é muito desrespeito com o Fernando Diniz. Muito desrespeito. E a matéria do Pedro Ivo Almeida no nosso site, que traz detalhes do diálogo do Edinaldo Rodrigues com o Fernando, diz que o Edinaldo comunica ao Diniz que não poderia fazer uma proposta para ele ficar como definitivo, porque ele garantiu ao Mário Bittencourt que não faria essa proposta. Por que é que o técnico do São Paulo ele pode tirar definitivo e o do Fluminense não? Porque ele tirou ele de maneira interina durante 6 meses? Então ele pode arrebentar o ano 2024 inteiro do São Paulo, mas não pode do Fluminense? É tudo muito confuso. É tudo muito confuso. E ele tá... cara, fala a verdade. Larga de ser inocente. Ele não quer o Fernando Diniz porque o Fernando Diniz deu errado. Se ele tivesse vencido vários jogos, ele continuaria com o Fernando Diniz. Só que ele não fala a verdade. Por quê? Ele é covarde, ele tem... por que é covarde? Pronto. Tá demitindo e ele demitiu o Diniz por quê? Por quê? Essa é a minha grande dúvida. Porque assim, dúvida? Se ele não gostou do trabalho do Diniz nos primeiros jogos, demitisse no fim dos primeiros jogos. A impressão que eu tenho é que ele está fazendo essa troca agora para mostrar que ele volta com força. Para, assim como ele queria colocar a digital, a assinatura dele num projeto ousado, e que eu compreendi que era o Diniz, por enquanto, para o Ancelotti vir na frente, seria um projeto autoral do Edinaldo Rodrigues. A impressão que eu tenho é que essa demissão sumária do Diniz e esse avanço desrespeitoso dentro desse contexto em relação ao Dorival Júnior é também para mostrar que ele volta com força. E para quem sabe, com o técnico, uma vez que não deu certo o projeto interino, com um técnico que vem de boas temporadas, que talvez tenha uma aprovação maior para um projeto mais longo na seleção, tentar também melhorar a imagem dele com opinião pública. Uma mostra de poder político e uma tentativa de cortina de fumaça por um lado, esquecer os problemas jurídicos e políticos da CBF e melhorar a imagem dele perante a opinião pública. Nada contra o Dorival, não é uma questão entre Dorival e Diniz, não é essa a discussão. É até injusto que eles sejam expostos, porque eles são muito amigos nesse tipo de situação, mas é um movimento que me parece mais personalista
e político do que propriamente um movimento esportivo do Edinaldo Rodrigues, depois da vergonha mundial que ele passou, ele garantiu que o Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira e ele, evidentemente, vai ficar lá na Espanha, porque ele tem muito mais o que fazer do que vir para essa bagunça que é o Brasil. Na Espanha pode-se falar que foi um papelão. Papelão. Agora, um dos motivos pelos quais o Diniz ficou irritado com o presidente Edinaldo Rodrigues é exatamente o fato dele falar com o Dorival, com o São Paulo, antes de falar com ele, Diniz. E é realmente um desrespeito, Mauro. Sim. Hoje eu conversei com pessoas que estão envolvidas aí nesse processo todo, conversei até bastante tempo, para entender, né? Como é que ficou essa história do retorno do Edinaldo, fica ou não fica. O que vai acontecer? Primeiro, ele vai ser mantido até que seja julgado pelo plenário pedido do Gilmar Mendes, tá? No STF. STF. Quando será isso? No mínimo em fevereiro, porque está em recesso lá. Sim. Mas pode ser o ano que vem. Os caras podem ir empurrando e ele ir ficando. Não tem uma urgência. Não quer dizer que vai voltar no dia seguinte e vão julgar. Não tem garantia de nada. Bem, se acharem politicamente conveniente que ele vá ficando, tá. Segundo, a chance dele cair lá no tribunal é pequena. A chance grande é de que seja mantido, até porque veio do Gilmar Mendes, que tem muita força nesse momento e tal. Então, mesmo quem é contra o Edinaldo está acreditando que agora, por este meio, ele não sai mais. A não ser que venha aí impeachment de outras coisas, apareçam outras acusações e comece um outro processo. Ou até um processo interno da CBF, com federações, com clubes, para que se peça a saída dele. Então, acho que ele fica. Bom, partindo disso, o seguinte. Por que o Diniz agora? Porque para comandar agora com um pouco mais, vamos supor, sossego com esses adversários, ele vai precisar trazer aliados, que eram adversários. Vão ter que se tornar aliados dele. As federações com as quais ele não estava tendo um bom diálogo, e não eram poucas, que poderiam se mostrar contra até num processo interno lá dentro. Ele vai ter que trazer essa turma, porque até então ele passou esse início todo de mandato dele decidindo tudo sozinho, tanto é que não tem diretor disso, diretor daquilo. Bem centralizador. Total. Espera-se, imagina-se que ele não vá continuar agindo desse jeito agora, mesmo tendo voltado contra os que queriam que ele saísse, etc. E outra coisa, enquanto isso não acontece também, não vai marcar eleição. Então, aquela história do Reinaldo e do Sveiter... Agora, uma vez com o presidente lá, não tem eleição. Não tem eleição. É isso. Entendeu? Só vai ter eleição se o plenário tirar o Edinaldo de novo. Exato. E isso pode demorar muito tempo. Porque as pessoas perguntam, mas o Dorival vai fazer um acordo com um cara que não sabe se fica ou se não fica? Ok. A expectativa daqueles que eram contra é essa, de voltarem a ter o diálogo com ele e, a partir dali, ele passar a ouvir um pouco mais outras pessoas. E conversando com este outro lado dessas pessoas que eram adversários e que me parece que vão se reaproximando dele, nem todo mundo é Dorival. Nem todo mundo é Dorival. Eita. Este é o problema. Então ele continua centralizando a decisão. Nesse primeiro dia, assim, de volta e tal, eu não vi ele falando no Edinaldo, no Dorival, né? Mas que já ligou, já fez, já aconteceu? Não sei, enfim, isso não tenho essa certeza absoluta ainda não. Se o Dorival já recebeu um telefonema... Porque eu achei tão... A informação, a apuração nossa é que ou Dorival pessoalmente não, ou São Paulo sim. Então, mas achei tão precipitado isso, por quê? Claro, não vai deixar também o Diniz até junho para depois passar para o Dorival. Não faz sentido. Fazia sentido para o Ancelotti, nem fazia taticamente. Estou falando assim, um técnico do Brasil para passar para um lado de fora. Sim. Aí fazia. Então agora, aí vem o outro lado. Então vamos começar a organizar a CBF a partir de um técnico que vá para a Copa. Então esse cara, nós já perdemos um ano, no ano passado, com o Diniz que não ficou, e o primeiro semestre com o Ramon.
né? Fora perder os jogos esportivamente, mas assim, como preparação, já foi embora um ano. Então, então vamos pegar um agora que a gente acha que vai até o final mesmo, fazer um contrato até lá. E esse cara já começa nos amistosos, que são em março agora. Sim. Então também não dá para esperar 2 meses, nem o Congresso, o STF voltar e tal, porque vai estar em cima. Você tem que ter um técnico para começar a pensar em seleção. E faz esse sentido. Só há esse porém aí que eu fiquei meio preocupado, assim, pensando, porque esta turma que vai voltar para apoiá-lo não é unânime com o Dorival. E aí poderia sugerir um outro técnico ou até um lá de fora, caso ele, Edinaldo, continuasse com essa vontade de um técnico lá de fora, que era a vontade, sempre foi, 99%, para defender só a seleção, não se preocupar com os clubes, era um cara lá de fora. Então vamos dizer que eles resolvam trazer, essa outra turma aconselhe ele a trazer o Mourinho. Aí tem que esperar até junho. Aí podia ter ficado, mas então. Agora, então eles podiam ter Diniz decidido. demitido. Diniz Então, tá fora. é por isso que eu acho que foi um pouco precipitada também essa decisão. Podia primeiro, entendeu? Mas me parece ele que faz sentar, sentido. conversar com essas pessoas e falar assim, tá bom, então vai ser o Mourinho, então vamos deixar o Diniz até lá e trazer o Mourinho. Não, não vai ser o Mourinho, não, vai ser o Dorival mesmo agora. Ok, vamos partir para isso. Mas repito para você, do Zupac e companheiros, a turma que vai tentar dar de novo a sustentação não é 100% Dorival. Tem um outro nome de um treinador que está aqui no Brasil, que faz sucesso há muito tempo, vocês sabem quem é. Abel Ferreira. Começa com A. Exatamente. A é o alfabeto. A, B. né? É isso aí. Bom, Então, vamos Abel, ver, vamos ver. será? Bom, faz sentido a demissão do Diniz para tentar o Dorival. Falar, não, Dorival, o Diniz não está mais, por isso queremos você agora para comandar o time já nos amistosos, na Copa América e na Copa do Mundo. Então, nesse pensamento, o raciocínio da CBF tem uma lógica. Talvez, como a gente falou aqui, uma falta de respeito, uma correria que acabou atropelando as decisões, mas tem uma lógica nesse raciocínio. Agora, do lado do Dorival, Zupac, para ele, é um bom negócio trocar o São Paulo agora pela seleção? Essa é uma questão complexa, porque, assim, a gente falou isso aqui ontem. É lógico que a hora que chega um convite da seleção brasileira para você assumir um projeto para a Copa do Mundo, especialmente para um técnico que ralou tanto para ser visto como esse perfil de técnico, como é o Dorival Júnior, e é um cara que ninguém tem um A para falar dele. O Dorival é unanimidade como pessoa e construiu esses últimos anos uma carreira muito vitoriosa, de conquistas muito relevantes. É claro que a hora que chega a esse momento, isso mexe com os sonhos do Dorival Júnior nos seus piores momentos, né? Então, é claro que balança. Não tem como balançar. O cara que chegou, o cara que ralou, que o Dorival Júnior ralou, chegou nesse momento, chega um convite da seleção, e isso não mexe com ele, esse cara morreu por dentro. E com certeza o Dorival balança. Mas existem coisas além disso, né? E sinceramente, o que a CBF apresenta hoje como estabilidade, eu teria muitas dúvidas. Eu compreenderia a decisão do Dorival, mas eu teria muitas dúvidas, porque, assim, é diferente de outros momentos. A gente já viu, e eu me lembro quando o Tite foi contratado para assumir a seleção brasileira, esse era um dilema, porque o Tite havia assinado, acho que meses ou ano antes, aquele manifesto contra os desmandos da CBF, a crise institucional que a CBF vivia. A CBF vinha de uma sequência de presidentes, inclusive o presidente que o contratou, todos desse para trás, banidos do futebol por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, enfim, se mostraram bandidos da bola. E esse era um dos dilemas. Poxa, o Tite assinou lá o manifesto e agora vai apertar a mão do cara. Mas mesmo com esses dilemas morais, que eram claros dilemas morais, o Tite sabe disso, dentro da estabilidade do trabalho, a coisa era menos afetada. Agora, a CBF vive hoje uma fase de descrédito tão grande, e a gente falou aqui, o Mauro, pelas informações que ele tem, ele acredita que nesse momento o Edinaldo, com essa manobra jurídica no STF, conseguiu uma estabilidade um pouco maior para sobreviver no cargo. Mas e se mudar?
Eu acho que essa é a pergunta que o Dorival tem que se fazer a cada minuto. É claro que no São Paulo ele também não tem garantia, né? Se o Dorival começar mal a Libertadores, não passar de fase na Libertadores, ele não chega no Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é que são as coisas. Mas diante desse quadro, de uma CBF que até ontem não tinha presidente e tinha técnico, aí hoje tem presidente e não tem técnico, e amanhã a gente não sabe se terá presidente, se terá técnico, quem será o presidente, quem será o técnico. Que garantia tem Dorival numa troca de técnicos que ele continuará no cargo? Essa é uma barca furada, com chance de ser furada. Mas alguém vai ter que assinar isso, gente. Tem jogo em março. Então esquece, tem jogo em março. A seleção não pode ficar... Eu acho que não podia ficar um dia sem técnico mesmo. E Diniz... E aí é o seguinte, vai chamar alguém interinamente, pegar o Ramon, vai lá e dirige de novo. Interino do interino. Uma bagunça, né? Então, assim, alguém será chamado. Acho que se for o Dorival, se eu sou ele, diante de tudo que o Zupac disse mesmo, do sonho de ser, e a seleção e tal, vou lá, quero um contrato até final da Copa do Mundo, um ótimo salário e uma multa deste tamanho se eu cair. E vou, cara. Porque também não significa que, se cai de volta de novo o Edinaldo, que, repito, a chance agora já é muito menor do que já foi, dele cair, a chance agora é maior dele continuar mesmo, mas enfim. Mas se ele cair, não necessariamente quem for entrar, e se o Dorival estiver fazendo um bom trabalho, vai precisar tirar o Dorival, a não ser que o cara tenha um sonho lá de exterior também. Hoje eu vi que se o Sveiter ganhasse a eleição, ele teria se manifestado a favor de Renato Gaúcho e Mourinho. E do Reinaldo não se sabe quem o Reinaldo levaria. Mas eu imagino que o Reinaldo não tiraria o Dorival, caso tenha eleição, ganhasse ele. E se ganhar o Sveiter... Seria com o apoio do São Paulo. Não, né, ele já estaria lá, ele não teria problema. Eu estou dizendo assim, o Dorival amanhã vai lá, segunda-feira, se despede de São Paulo e assina com o Edinaldo. Faz um ótimo contrato, etc. Se ele cair e tiver uma eleição, quem são os... os dois candidatos são esses. Um falou de Renato Gaúcho. Não quer dizer que fala, o Dorival já está aí, vou de Dorival. O outro, que é o Reinaldo, por que não Dorival? Você entendeu? Sim, ele já estaria lá. Não é assim, eu vou lá, não tem garantia. Não tem, mas você faz um belo de um contrato. Agora, pode entrar alguém lá que não queira. Agora, isso é normal. Quando o clube muda de presidente também no final do ano, fica aí. Agora tinha essa discussão. O Augusto Melo não queria o Mano. Mas está aí o Mano. Sim. Então, o Sveiter, o outro, preferia o outro cara. Mas por que não ficar com quem já está lá, dando certo? Acabamos de ver isso agora no Corinthians. Sim. O candidato havia se manifestado a favor de... Nem sei se ele chegou a falar em outros nomes, mas isso que não era exatamente o Mano. O sonho dele era o Tite, né? Então, mas por que não continuar com o Mano? E o outro que entre, por que não continuar com o Dorival? A não ser, repito, que o cara tenha mesmo um sonho de um cara lá de fora. O Sveiter falou, e Renato e Mourinho, vou trazer o Mourinho, aí Dorival, obrigado, vou te pagar aqui, qual é a multa? Problema nenhum, né, para a CBF pagar multa. Isso aconteceu com o Mano Menezes, inclusive, na seleção brasileira, né? E o tamanho... O Marinho assumiu, o Mano caiu, o Filipão chegou. Só que dessa vez eu acho assim, o Dorival tem que exagerar essa multa mesmo, que não será problema para a CBF pagar em valores, mas que justifique. E aí outra, aí não deu certo, o Dorival caiu em 6 meses. O que vai abalar para ele? Ele volta no mercado com a mesma força que ele tinha. Ele não vai ser excluído porque foi para a seleção, ao contrário, pode voltar mais valorizado, até dependendo do trabalho que ele fizer, nesses amistosos, Copa América, etc. Então, acho difícil ele não aceitar, caso seja convidado. É muito difícil. Eu, se fosse o Dorival, também estaria bem empolgado com a ideia, mas não teria dormido essa última noite. Assim. Não teria dormido. Pelo menos, sabe quando você dorme, acorda? Claro que a gente está falando aqui pelo lado do Dorival, o São Paulino que está ali, tá maluco, até atrás da câmera aí que eu tô falando tem um e tal. Eles ficam loucos, assim como falar em tirar o Abel do Palmeiras, tirar técnicos que estão dando certo. O cara fala não, porque a seleção não tá tão prestigiada atualmente, né? Já faz um tempo. Se bem que seria bem interessante tirar o Abel do Palmeiras, né, galera? Seria top, né? Cara, o que eu acho? Eu acho o seguinte, se a proposta chegar na mesa do Dorival Júnior, ele vai assinar, ele vai aceitar. Com quais termos? O Mauro descreveu bem. Coloca uma multa alta, um salário alto, porque a gente sabe que a CBF é uma zona, é uma bagunça, né? É uma várzea. O exemplo começa de cima, né? Então, assim, a CBF tinha que dar o exemplo. Como a CBF é uma bagunça, não tem organização, parece que todo mundo lá, não entende nada de futebol.
Então, assim, tem vários clubes no Brasil que é uma bagunça, uma zona, uma várzea. Daí a CBF é também. Para começar, o Edinaldo contrata o Fernando Diniz, deixa o cara de interino, comandando o Fluminense e a seleção ao mesmo tempo. Faz um trabalho péssimo na seleção, né? Só conseguiu vencer a Libertadores porque o Boca Juniors perderia aquele jogo ali para qualquer time, né? Não jogou nada na final da Libertadores. Então o Fernando Diniz é fraco também para a seleção. O Dorival Júnior é muito melhor que o Fernando Diniz. E eu vou dizer mais, hein? Se o Dorival for, e saiu também a notícia que o Felipe Luiz irá junto com ele, cara, eu vou torcer muito para essa seleção brasileira. Por causa do Dorival Júnior, por causa do Felipe Luiz, por ser a seleção também, mas assim, tem técnico, cara, que não dá vontade de torcer para a seleção, porque tem aquela panelinha, sempre convoca os mesmos, e tomara que com o Dorival, se ele for mesmo ser o novo treinador da seleção, tomara que mude esse negócio de convocação, né? Sempre aquele grupinho, né? Fechado, né? Tem que mudar, cara. Então, é isso que eu acho. Se a proposta chegar para o Dorival Júnior, ele vai para a seleção brasileira. E o Fernando Diniz, hein? Foi tarde, nem era para ter chegado na seleção. E o Fernando Diniz na seleção brasileira? 6 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e um empate. Que resultados, hein? Magníficos! Muito mal Fernando Diniz na seleção brasileira. Você é louco, velho. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações. Fui.